ensaio. Muito feliz de estar aqui contigo aqui. Eu que agradeço, obrigado, Muralha. Mas fala para mim o seu nome para a galera conhecer. Eu sou o Ricardo Muralha. Ricardo Muralha, músico, produtor, ogã, macumbeiro, condomplessista, umbandista, babalaô ainda Não, calma. Ainda não, né? Calma, não. Outro dia falaram isso. Mas eu sou oraculista, né? Eu jogo, né? Mas eu não sou babalaô. Mas vamos ver que chega lá, né? Vamos ver. Será? Chega. Cara, eu pergunto pro meu bar, aí ele fala que não posso me iniciar no IFA, não. É mesmo? Ele não gosta, não. Tem pessoas que forçam a barra e não é para aquele caminho, né? Enfim. Então, olha só, já começou já no desenrolo já aqui, Costa do PG Podcast. Já segue o seu amigo PG aqui no nosso canal, curte aí o vídeo, não custa nada, não paga nada, só curtir. Porra, compartilha. Um clique, ó. Quanto tempo demora para fazer, quanto tempo demora só para você dar um likezinho. É isso aí. Mais um episódio aqui com meu amigo irmão Muralha, que a gente tá já mais de um ano já, né, combinando para gravar. Né? Pô, se bobear tem mais de um ano, cara. Mais de um ano. E aí, se você quiser conhecer um pouco, seguir, tá as redes sociais dele aí, tá passando aí embaixo agora, o arroba dele. Fala, o seu arroba é o arroba... Bom, eu tenho o Muraliex, é difícil, né? Tá escrito aí, tá escrito aí. Tá escrito. E tem o Mitologia Orixá também. Vocês já viram mitologia... Vocês já viram Mitologia Orixá, mas vocês falam assim, caraca, eu me lembro, mas onde eu vi? Nas redes sociais, esse cara aqui que é o responsável. É isso aí. E você já segue lá também o arroba do Mitologia Orixá para ficar por dentro, que fala de muito Itã, fala muito da nossa história, que as pessoas falam muito assim, a gente não tem Bíblia, né? Acho que todo ensinamento ele vem da parte da oralidade, né? Exatamente. Tanto a gente pode pegar como exemplo o nosso pai e nossa mãe dentro de casa. Né? A gente aprende as coisas escutando eles, né? Eles não botam o caderno, você tem que fazer isso, não escreve. Não, a lei de escrever a gente aprende na escola, a educação e a história da nossa família, da nossa vida, são os nossos pais que ensinam. E a maioria das coisas que a gente aprende foram baseadas em coisas que, às vezes, nossos pais, nossos familiares viveram. E aprenderam. Viram uma bola de neve conforme a vida vai passando. E é o que essa mitologia dos orixás fala, né? Que a vida é cíclica. Os itãs, os ensinamentos todos que são feitos dos orixás, né, dos povos originários da África, eles explicam que a vida é cíclica, que a gente vive a mesma coisa várias e várias vezes, né? Tem, claro, a sua temporalidade, né? Sim. Mas a gente é a mesma coisa. Nós somos os seres humanos com órgãos, né, com sentimentos iguais aos de 10 mil, de 20 mil anos atrás. Vai sangrar igual. Essa questão da mitologia, de toda a história que nós vemos escrito em Bíblias, em pergaminhos, enfim, aconteceu muita coisa que muita gente que escreveu muita coisa em relação à história, tanto na parte espiritual quanto na parte não espiritual também, existe muita coisa que os caras não viram, não sabem, mas que aconteceu. Sim. Né? E só quem sabe, às vezes, é aquelas pessoas que vêm daquela família e daquela determinada história que não foi vista e nem ouvida. Não só da África, mas de qualquer parte do mundo. Isso aí. Mas o início da humanidade, ela parte da onde? Você acha que parte da onde? Eu acho... O início da humanidade ele parte da África. Da África, o início de tudo. Da África, com certeza. Então a gente pode dizer que o chinês ele tem um pouco do DNA africano. Tem. Todo mundo tem um pouco do DNA africano. Todo mundo tem um pouco. Vou falar um pouco de mitologia, de história, né? Com certeza. Então, o alemão tem, o francês tem essas questões. Porque é difícil, né, cara? O africano, a gente sabe que aquele continente existe uma influência egípcia, muçulmana, enfim, né? Então tá tudo envolvido ali. E as pessoas, eu fico pensando, eu vou deixar jogar para você. Se tudo aconteceu ali, tanto o Jardim do Éden, aquela história toda do lado cristão, do cristianismo, né? Que vem do lado dali de... Como é que é o nome? Que os caras falam que onde Cristo se foi sacrificado, essa história de Jardim do Éden, de Arca de Noé,
que eu não vou dizer que eu acredito, mas também não vou dizer que não desacredito. Eu particularmente não acredito muito na Arca Eu, de Noé. eu acho acho que é algo que aconteceu que, um exemplo, choveu, deu uma enchente de Belfort Roxo, vão pegar, botar todo mundo no barco para não morrer afogado. Vamos botar que seja algo do tipo assim. Você acha que toda a população mundial ela tem esse DNA africano ou egípcio aí? Sim, eu acho que aquele bololô ali da África, Oriente Médio, sabe? Sim. Veio tudo dali. A parte se a gente olhar para o mapa, da parte da direita caiu mais ali para a China, para Mongólia, para a Rússia. E a parte da esquerda veio mais pro Ocidente, entendeu? É bem dividido, mas o coração, na minha concepção, um pouco nos meus estudos assim, o coração da humanidade está ali na África. Sim. E aí dali, que veio até aquela história das tribos de Judá, né? Que são filhos, posso falar besteira, hein? Mas aí é uma explanação, uma conversa. É isso, né? Mas acho que são os filhos de Abraão, né? Ele teve 12 filhos e cada um montou uma tribo diferente. E aí foi para povoando parte do mundo diferente. E levou milhares de anos para chegar onde está, né? Muita coisa. E a gente vê as culturas. Lógico que não tem como ele não tem essa questão de assumir como culto afro, mas tem o budismo, tem o hinduísmo, eu vi agora na China agora a manifestação agora, né, que tem vídeos estourados da China, chineses, que eles recebem lá as entidades e tal, enfim, né, cara? Ficou brincando dizendo que é macumba chinesa. Mas quem disse que não é, né? Como não? É sinistro, né? É estranho para nós, assim. Às vezes as pessoas olham e não entendem, deboche, mas só tem uma influenciazinha, né, cara? Sim. Aí vem a grande pergunta. Você acha que um chinês ele recebe um orixá? Não, né? Ele recebe um ancestral dele lá. Isso aí. Entendeu? Tipo, nem tudo. Pra gente é tudo, né? Porque a gente vive isso. A nossa ancestralidade está muito ligada à África, mas nem tudo é orixá, entendeu? Eu sei que o papo foi de louco, gente, aqui, mas assim, a gente é amigo, a gente já começamos a gente tá aqui jogando, viajando. Conversando e viajando, porque a gente entende muita coisa. Para entender muita coisa, a gente tem que viajar numa loucura, uma pitada de mundo de Nárnia aí Com certeza. Até mesmo porque são histórias que ninguém pode comprovar, não é verdade? Tipo, ninguém estava lá e viveu isso. Então, tudo vem sendo passado oralmente. E aquele telefone sem fio, né? Você conta uma história, quem conta um conto aumenta um ponto. Aumenta um ponto. É real, né? Total. Isso é um ditado que atravessou centenas de anos. Exatamente. E até na mitologia, vamos falar de mitologia dos orixás em si. Cada lugar na África tem uma maneira diferente de contar a mesma história. Porque é isso, né? Chegou em outro lugar, aí a pessoa contou de uma maneira diferente, chegou em outro lugar. Às vezes entende uma palavra diferente. Exatamente. E o que deu seguimento para o nosso culto afro-brasileiro, a gente pode falar aqui um dos grandes caras, que é o Reginaldo Prandi, né? Exato. Ele, Pierre Verger, professor Agenor Miranda, professor Zé Beniste, mãe Gisele Mindariauá, entre outros tantos não famosos, sim, né? Sim. Tanto até tem os nigerianos os que também, os franceses, franceses aí. Bastide, Roger Bastide. Tem da parte da Nigéria que são os que eu gosto de estudar. Tem o Solabade Popola, tem o Wande Abimbola, tem o Samuel Johnson. Samuel Johnson é um nigeriano, que tem um nome de inglês porque ele se converteu para missionário, entendeu? E aí ele foi o cara... ele foi um cara bem, bem complexo, porque foi o responsável por essa mítica toda de que Exu é o diabo. Sim. Sabe? Alguém teve que começar isso, né? Pois é, mas foi uma coisa assim, gente, Exu não é o diabo. Nunca será. Nunca será. Né? A coisa toda que aconteceu foi o seguinte,
Ele recebeu a missão dos ingleses, que foram os que colonizaram a África primeiro, junto com os franceses, de gramaticar a língua iorubana, né? Que não tinha escrita. E diz que nem acento já tinha, né? Não tinha. Hoje em dia tem que ter um monte de acento. Acento para lá, para cá, enfim, baixo, em cima. Enfim, é complicado aprender Yorubá. Eu recomendo a todos estudar. Sim, eu estudo também. Tem um grande professor, Babalaú Adekunle. Um abraço para casa Yalodê, Babá e Curedê, meu irmão. Vai ter o Festival de Egungun agora, dia 12. Dia 12 agora tá convidado. Festival de Egungun. Se quiser ir, vão comigo. Não posso, tô de luto ainda, tô de luto. Você falou. A gente vai falar ainda isso. E aí eu vou lá e vocês estão convidados. Eu quero ir lá no Festival de Egungun na casa de Yalodê. Vai estar o endereço aí, tá bom? Babalaú Adekunle, os Zulus, é muito legal. É uma conexão com nossos ancestrais aí pra gente buscar a resposta para alguma coisa. Pô, eu queria falar do Babá, porque eu acho ele fenomenal. Além dele trazer a língua de uma forma muito descomplicada, ele tem um carisma, né, cara? E a simplicidade, não exatamente. Né? Ele é o que ele é na rede social, ele é pessoalmente. Gente boa demais. Ele, parece ser muito bacana. Babá Adekunle é um dos... Quero conhecê-lo em breve. Sim, vamos lá conhecer. Vamos fora de festa, né? Pra bater um papo, tomar um café e tal. E você tava falando mais de quem? Escritores, historiadores. Algum historiador que você sabe que não teve tanta fama, mas que trouxe muita coisa, muita informação? A Júlia Elbain, que é a que escreveu Os Nagô e a Morte, que é um livro super famoso, mas ninguém sabe quem ela é, né? Sim. E detalhe que ela é uma argentina, judia, e que casou com um babalorixá da Bahia. E aí, a partir disso, ela fez Os Nagô e a Morte também, que é um livro muito bom de livros antigos, né? Esse eu li esse dentro do Roncó, né? Minha mãe Nani, ela me deu pra ler. Eu falei, pô, cara, é uma difícil. Viagem. Você tem que ler várias vezes. Os Nagô e a Morte é um livro que você tem que ler muitas vezes. Fatumbi. Aquele livro ali, mano, ele é uma viagem. Você vira a chave e desliga. Sim. Eu acho que esse também, eu nunca li. Esse... A Pena da Codidé. Puxa. Mano, que dali é uma viagem, cara. Tu desliga. Só para quando acaba. E tu vai ler de novo pra entender. Sim. Enfim, mas fala assim. Esse livro aqui é muito legal, porque ele é um livro de uma leitura muito fácil, né? Porque ele tem assim, ele não tem um início, meio e fim, sabe? Ele tem umas historinhas assim, tipo, ó, posso ver se eu leio uma pequenininha aqui pra gente aqui, ó. Abri aqui o livro e botei aqui: Oxum exige a filha do rei em sacrifício. Certa vez, Oloú, rei de Ou, precisava atravessar o rio onde vivia Oxum. O rio naquele dia se encontrava enfurecido, e os exércitos do rei não podiam passar pelas traiçoeiras correntezas. Oloú fez um pacto com Oxum para que baixasse o nível das águas. Em troca, lhe oferecia uma bela prenda. Oxum entendeu que Oloú estava prometendo Prenda Bela. Prenda Bela era o nome de uma mulher de Oloú, filha dileta de rei de Badã. Oxum baixou o nível das águas e Oloú passou com seu exército. Oloú jogou no rio a bela prenda, uma grande oferenda com as melhores comidas e bebidas, os mais finos tecidos, joias luxuosas e raros perfumes, correntes de ouro, banhos preciosos. Tudo foi devolvido para as areias na margem de Oxum. Oxum só queria a Prenda Bela, a princesa. Tempos depois, Oloú retornou vitorioso de sua expedição e, ao chegar ao rio, este novamente estava turbulento. O rei ofereceu de novo o mesmo que ofertava antes, uma bela prenda com as melhores comidas e bebidas, os mais finos tecidos, joias luxuosas e raros perfumes, corrente de ouro puro, banhos preciosos. Oxum recusou o oferecido. Tudo foi devolvido à praia, intocado. Ela queria a Prenda Bela, a esposa do Oloú, que estava grávida. Contrariado, mas sem ter outra saída, Oloú lançou ao rio a sua indefesa e grávida consorte.
Ao ser lançada às águas revoltas, Prenda Bela deu à luz a uma criança. Oxum devolveu a criança, era somente Prenda Bela que ela queria. Oloú seguiu seu caminho, retornando muito triste ao seu reino. O rei de Badã logo foi informado do fim trágico da filha. Declarou guerra a Oloú, venceu-o e o expulsou para sempre do país. Acabou já. Aí começa outra história. Sim. Que não tem nada a ver, entendeu? E essa história que você contou, lembra do rei Toti. Lembra? Que ele sacrificava as filhas, né? Para conseguir as coisas e que ele era casado com a irmã, né? E ele sacrificava e a entidade, vamos falar assim, a entidade que recebia era no Rio, que era dentro do castelo, perto, assim como fosse o calabouço. E o Oxum, vamos dizer assim, que o Oxum fosse uma enguia, uma parada bem doido, mas era feminina que aceitava, bem louco, né? Sim. Eu acho que muitas coisas que vem inspirada nos Itãs, inspirado ou tem um pouco disso, né? Dessas verdades antigas persas, egípcias aí. Eu acho que tem muito das outras mitologias pegarem um pouco da mitologia africana, que ela é mais antiga. É mais antiga até do que a grega, se você for pensar e ver as histórias, acontecem. E você vê muita relação dos deuses gregos, dos deuses do Olimpo com os orixás. Existe até gente que faça algumas correlações, assim, tipo Mercúrio com Exu, Zeus com Xangô, e por aí vai, né? Sim. Vênus ou Afrodite com Oxum. É por conta de poderes, né? Enfim, e o que a história deles contam. Porque aí que vem o X da questão, da pergunta. Se existe essa história de Zeus, etc., quem escreveu? E da onde eles tiraram essas histórias? De quem pegar? Por quem passou essa história? Porque não é possível que esses caras eles criam esse tipo de conteúdo da mente só, mano. Tem que ter alguma referência, alguma coisa, mano. Eu acho que alguma coisa existiu, né? Pode não ser exatamente daquele jeito que a história conta, mas alguma coisa existiu. Quem conta a história acrescenta um ponto. É isso, quem conta um conto aumenta um ponto. Aumenta um ponto, é isso aí. Bom, nós começamos um podcast aqui com um papo entre amigos aqui. Você vai falar assim, pô, esses caras estão viajando, o que esses caras fumaram? A gente fumou nada, a gente não pode fumar, não pode cheirar, não pode fazer nada de droga, que não pode. O orixá arrebenta nós. É isso. Mas que é um papo de gente que apertou um pretinho. Enfim, fala pra gente continuar, fala um pouco de você, da sua carreira de axé. Você tá confirmado há quanto tempo já, meu irmão? Eu sofri de mãe rosa de Jagum, né? Minha mãe é falecida, agora fez a passagem em agosto do ano passado, estamos de luto ainda. Né? Amo muito minha mãe, neto de Nelson de Ajunçum. Pai Nelson de Ajunçum, né? É isso. E bisneto de Gaiacu Luísa. É isso aí. Né? Meu terreiro é o Queuê Editonã, que fica aqui em Belfor Roxo. É do Gesmarrim. Vamos do Gesmarrim. Exatamente. Né? E a minha irmã de santo, que antes era minha irmã de vida, Lili, ela frequenta aqui o Queuê há muito tempo, né? E eu ia com ela, mas não estava ligado, né? Porque o que acontece? Em determinada época da minha vida, eu deixei um pouquinho de lado a parte da espiritualidade para me dedicar ao meu trabalho, à música, sim, ao vídeo, ao mundo, né? Digamos assim. Esse cara viajou o mundo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre. E aí, alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu estava frequentando a minha casa junto com a Lili, com essa minha irmã. Beijo, Lili. E aí, cara, eu te contei essa história outro dia, né? Tava tendo uma festa de Preto Velho lá na minha casa. A minha mãe Rosa, ela tinha que dar algumas festas no ano de Umbanda, né? Por conta da origem dela mesmo. Sim. E aí, apesar de ser uma casa de Gesmarrim, né? E aí tava tendo essa festa de Preto Velho, a preta velha da minha mãe, ela chega e me chama que assim,
e me toca aqui assim na minha barriga e fala, tá com dorzinha aqui, meu filho? E eu, cara, tipo, eu tava com a gastrite brabona, assim, tinha feito endoscopia na semana, não tinha falado pra ninguém disso. Aí chega, vó Cambinda, né? Aí encosta aqui, fala, tá com dorzinha aqui, meu filho? Eu falei, tô, vó. Como é que a senhora sabe? Pergunta idiota, né? Como é que a senhora sabe? Ela falou, meu filho, porque você tem que se iniciar. Depois que você se iniciar, tudo vai passar. Cara, eu fiquei assustado com aquilo, né? Aí, pô, no mesmo dia já teve Bolonã. Pode falar essas coisas, mas... Pode. No mesmo dia já teve Bolonã, já viu que eu era Ogã mesmo. Um mês e meio depois eu tava me iniciando, né? Caramba. Foi tudo muito rápido, assim. Quando tem que ser, né? Quando tem que ser, E detalhe, no Roncó acabou minha dor. Aí, um ano depois, porque não dá para fazer endoscopia muito próxima uma da outra, um ano depois eu fiz a endoscopia, aquela bactéria que tinha, que é a H. pylori, tinha sumido. Sumido. Né? E de lá para cá minha vida mudou pra caramba, sabe? Muda, né, cara? Muda demais. Mas por que você acha, muda a vida? Porque tem muita gente que reclama quando se inicia. Quando as pessoas se iniciam e elas não alcançam o que elas querem, que elas se iniciam porque elas querem alguma coisa. Geralmente é assim, né? Para você funcionou assim? Não, eu não tinha não tinha essa ambição de conseguir alguma coisa. Porque você já tinha a sua vida, né? Cara? Exatamente. E, na verdade, cara, eu me iniciei... eu já... Internamente, eu já pensava muito naquilo, sabe? Só que eu nunca tinha tomado uma atitude. Porque eu sempre tive amor ao orixá, sabe? A sua fé também, acho que a fé da gente, ela nos ajuda muito. Né? Mesmo tempo que eu passei afastado da Umbanda, eu sempre tinha ali, sabe? Cara, eu tenho um amor enorme pela Cabocla Jurema, sabe? E especialmente pela Cabocla Jurema da minha avó, de sangue, né? E sempre estava com ela nos meus pensamentos, na vida, assim, sabe? Eu acho que funciona muito pra gente esse lado, principalmente no recolhimento. Porque é assim, estou te perguntando. As pessoas, pô, se eu me iniciei não aconteceu nada. Poxa, eu não tive nada. Pô, mas aí a pessoa vai se iniciar para santo. A pessoa não tem bom caráter, ela não tem bons pensamentos, às vezes é uma pessoa invejosa, uma pessoa soberba. O orixá, ele não vai te dar nada até você não se tornar uma pessoa em que o orixá exige que seja. Sim. Porque quando você entra para um barracão, para um negócio, já entra de pé no chão. Sim. Você dorme no chão. Então, cara, se a pessoa não aprender a ser o que é evoluir, aí, porque a primeira coisa, a gente não evolui nem financeiramente, nem profissionalmente, nem nada. A gente evolui pessoa. Sim. Pessoa para melhor. Que é buscar essa questão, às vezes, que muita gente não tem e não consegue as coisas dentro do candomblé por conta do que eu falei antes. De você ter o pé no chão, ser simples, ser puro para tudo, para santo, tá dentro, é conectado com aquilo como você estava. Você estava bem recolhido, mas você estava com pensamentos em caboclo, pensamentos em orixás, pensando em seus sonhos, nas suas vontades. Sim. E tal. Enfim. E eu sempre me senti muito protegido por eles, entendeu? Tanto por orixá. E com o tempo eu fui entendendo que a diferença básica da Umbanda e do Candomblé, né? Que é isso, né? Candomblé a gente trata de orixá. Umbanda, por mais que a gente fale de orixá na Umbanda, e a galera da Umbanda pode ficar chateada com isso, mas a gente está falando de Egum, entendeu? Entidades. As entidades, de gente que já passou por aqui e que trabalha na linha daquela falange ali, né? Essa questão do orixá é que nem quando a gente fala da Angola, né? na nação Angola, né? Fala assim, de que nação? Eu sou de Angola, eu sou de Oxóssi. Mas na Angola não tem Oxóssi, foi uma cultura, uma parada de oratória, de costumes, né? Tanto da Umbanda, quanto da Angola, quanto do Queto. Aí o pessoal, eu sou do Queto, eu sou de Bessem. Pô, mas sabe que o Queto não tem Bessem? Mas é uma questão, sabe como é que é? Claro. Até tem. Quem disse que não tem? Claro. Enfim, quem disse que dentro da Umbanda não tem ança? Se você pegar um ibá de ança, colocar no seu altar da Umbanda e louvar a sua inhansã lá dentro da Umbanda, é orixá sentado. Porque era assim.
era assim. Né? Então as pessoas pegou esses costumes de chamar pela essa questão da influência, né, cultural, analfabética, vamos falar assim, né? O povo fala que somos analfabetos, somos de candomblé, somos analfabéticos, somos de umbanda, somos analfabéticos, não conseguimos nada, não temos cultura, enfim, né? Mas quando muita gente fala, dentro da umbanda não tem orixá, opa, vírgula, porque o Otá ele foi colocado dentro de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima lá, da Aparecida. Sim. E as pessoas começaram a falar eparrei em cima da imagem da santa. Né? Pegou lá isso lá atrás, lá 200 anos atrás, pega 300 um paninho anos branco, atrás. pega o Otá assim, ó, enrola um paninho branco, coloca ali por dentro de São Jerônimo, né? Então Santo Antônio. Caô Cabecilho, meu pai. Então, eu não estou te contra, mas a gente tem que quebrar esse escudo, nessa cortina de fumaça que as pessoas, muita gente é preconceituosa em relação a essa história. Sim. Sabemos que São Jorge é São Jorge, ele não é Ogum. Mas Ogum ele era cultuado ali junto com São Jorge. Na Bahia, São Sebastião. Isso aí, olha só, tem essa controvérsia. Na Bahia, aí, São Sebastião. Enfim. São Jorge é no Rio. E aí? Mas quem disse que o Oxóssi anda sem Ogum? Ninguém, né? Não anda exatamente. Não anda sem um outro. Então, essa questão, eu tenho essa forma de pensar. Lógico que concordar ou não, isso é uma coisa de respeitar quem concorda ou não concorda. Mas quanto a fatos, a gente fala para muita gente aí, quanto a fato não tem argumento. Né? Porque a Umbanda, para ser Umbanda, ela teve um nome dado nessa parte. O pouco que eu sei de Umbanda, ela teve um nome dado para poder se identificar um movimento também. Sim. Assim como a Quimbanda teve também. Porque tudo vem do quê? Vem do espiritismo. A Umbanda ela vem exatamente como uma dissidência do kardecismo ali, né? Isso aí. Aquela história, acho que vocês devem conhecer essa história do Zélio, né? Que ele chegou lá na sessão espírita. Recebeu o caboclo 7 cruzilhadas. Exatamente. E aí o dirigente falou, não quero essa raça aqui não. Aí ele falou, falou, então tá bom, vou fundar meu negócio lá. E diz que era bom curandeiro, né? O Zélio? Os caboclos, pô, são... E os caboclos antigamente eles rezavam as pessoas, as crianças jogavam a criança para um lado, já espinhela caída. Minha avó já rezou muito espinhela caída ali. Já fui muito rezado de espinhela caída. Mede o pano daqui até aqui, aí bota aqui no ombro para ver se tá. E quando coloca igual nas costas para dar aquela encurvada. Exatamente. Ou então você tem que sentar no chão, bota a mão pro alto aqui, aí vem o caboclo, puxa. Aí você pensa, minha avó me puxava, me levantava ali, tira a força da onde? Me diz. Eu acho que nós temos uma riqueza muito grande aqui no Brasil, que poucos, ou lugar nenhum tem, que são a cultura indígena. E hoje você chega nas tribos, no Tocantins, na Paraíba, você vê os festivais que existem, né? Eu fui em Palmas, existem festivais, competições, existem momentos de culto. Aí temos o candomblé, temos a Umbanda, temos Quimbanda, temos... Agora até Santeria tá vindo bastante pro Brasil. O Ifá agora que tá na moda. E enfim, eu acho que o Ifá ele saiu de um casulo. O Ifá ele estava escondido. Sim. No Brasil. Babalaô, Babalorixá, não existia esse nome Babalorixá antes, né? No início, lá nos primórdios, eram os babalaôs, eles não jogavam búzios, eles jogavam o pelê. Né? Depois é que veio o Mirindim-Logum pra... Enfim. Vamos falar um pouco agora de história. Então, vamos falar de mitologia dos orixás, que tá aí o Instagram. Tá? Você vai ver muito conteúdo bom falando sobre os orixás. Enfim, um trabalho especial. Vai passar uns videozinhos aí um pouquinho para você. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Antes da luz, antes da vida, existia apenas o vácuo e a escuridão, e nela habitava Exu. No princípio, havia apenas o Aimô, o vazio absoluto. Olodumare, o ser supremo, decidiu criar a existência. Mas ao chegar, encontrou Exu,
Senhor dos caminhos, já presente na escuridão. Exu, o movimento, a comunicação, a transformação. Ele era a centelha que agitava o nada. Sem ele, não haveria mudança. Sem mudança, não haveria vida. Então, gostou? Segue lá. Rapaz, eu vou te falar, tô com um pigarro aqui, uma gripe que uma semana não passa. Acho que vou tomar o gin do meu Exu. A garrafa de gin tá cheia, eu nem abri. Eita. Vou lá dar uma tragada. Então, gostou? Segue lá, Mitologia dos Orixás. Aí tá o Instagram do irmão também. E além de ser ogã, você tem esse caminho da parte artística de criar. Vamos falar do seu começo, da sua parte artística. Como é que começou a sua vida profissional? Bom, desde 15 anos de idade eu já tocava em banda e sempre achava difícil essa coisa de administrar um monte de gente, banda e tudo mais. Tirei? Tem. Aí eu sempre achava difícil essa coisa de administrar um monte de gente, banda. Aí eu acabei virando DJ. E aí eu fiquei atuando. Eu comecei a atuar profissionalmente como DJ. Na época das picape ainda. Isso foi em 97. Rapaz. 97 foi quando eu comecei a tocar. Aí eu toquei em um monte de lugar. Cheguei a tocar fora do Rio, né? E sempre fui um cara muito multiartista, sabe? Desde os meus 19 anos eu também tatuo, né? Sempre desenhei e tal. Agora eu parei de tatuar. Não me procurem para tatuagem, porque eu realmente parei. Não quero. Faça a proposta. Tô aposentado disso. Né? E acho que eu peguei o teu pigarro, hein? Porra. E aí, sempre brinquei com vídeo também, sabe? E acho que foi em 2004, 2005, eu comecei a fazer umas festinhas como VJ, né? Fazia vídeo, aquela projeção nas festas rave e tal, né? Aí um amigo, o Fabrício, ele me chamou. Ele estava numa festa que eu estava fazendo VJ, aí ele falou, cara, pô, maneiro o teu trabalho. Eu tô pegando aqui para ser produtor de uma banda, né? E a gente tá precisando de um VJ. Essa banda era o Farofa Carioca. Farofa Carioca. Farofa Carioca, a primeira banda do Seu Jorge, né? Já não tava mais com o Jorge nessa época. Passou um monte de gente pelo Farofa, né? Na verdade, o Farofa sempre foi um monte de gente. E aí foi músico contratado, passou um monte, mas aquele núcleo ali da galera, né? É a mesma sempre, né? Tem o Gabriel Moura também, porra, meu chefinho, sangue bom pra caraca. Valeu, Gabriel. Ele saiu da banda, agora voltou. O Jorge também voltou pra banda, né? Agora voltamos esse ano, né? Lançou o disco Moro no Brasil, que é o mais conhecido deles, que nunca tinha ido pro Spotify nem nada. Agora, desde semana retrasada, tá no Spotify. Em uma semana a galera conseguiu 100 mil plays. Pô, isso no Spotify é coisa de... É coisa pra caramba. Né? Mas o Farofa tem muita história também. Tem. E aí o Fabrício me chamou pra ser o VJ do Farofa. Aí eu fiquei ali. Aí eu comecei a minha rotina de viagem, né? Dali eu não parei mais. Aí teve uma turnê do Farofa na Europa, que foi Suécia, Dinamarca e Estônia, né? Sim. E foi, por algum acaso, foi com a Elza Soares. Sim, grande Elza. E... Aí na volta da turnê com a Elza, na Europa, eles armaram um show, que era o Compulsivos e a Perigosa, e eu tava também. Aí eu lembro que eu tava em casa de bobeira, né? Todo mundo sabia que eu era DJ, que eu era músico também, mas eu não tocava na banda, eu era só o VJ, fazia os vídeos. Sim. Aí um dia eu tô em casa de bobeira, o Mário Brother, que é o vocalista da banda, ele pega e me liga, tipo, 10 horas da noite. Ele falou... E aí, Muralha, beleza? Porra, eu tô aqui com a Elza, cara. A gente tá montando show novo, você tá sabendo, né? Amanhã a gente vai ter um ensaio. A Elza queria botar um beat eletrônico aí em cima de uma música e tal.
Aí eu falei, pô, maneiro. Aí ele falou, tu quer fazer o beat? Eu falei, quero, claro. Aí eu preparei 3 beats pra ela escolher um. Aí chegou no dia seguinte no ensaio, mostrei um beat, ela curtiu. Aí eu falei, mas você vai curtir de primeira? Você não quer ouvir o outro? Ela falou, mostra o outro. Aí eu mostrei o outro, aí ela foi e cantou outra música em cima. Aí eu falei, mas ainda tem o terceiro. Aí ela, mostra o terceiro. Aí ela cantou uma terceira música. O negócio que era pra entrar uma música, eu acabei entrando 3. E aí, pô, seguimos ali com a turnê um tempinho. Logo depois do terceiro, quarto show, o Bruno, que era o ex-marido da Elza na época, ele me liga. Ele falou, Muralha, a Elza vai fazer um show em Corumbá. Ela quer fazer com você também. Você e um trio lá de São Paulo. Tu aceita? Eu falei, claro, né? Pelo amor de Deus. Trabalho, né? Trabalho, não, a gente não recusa. E aí, cara, foi muito louco, porque foi um show muito esquisito pra mim, assim, sabe? Tipo, eu nunca tinha ensaiado com um trio lá de São Paulo e vice-versa. O show foi meio bagunçado, assim, mas saiu uma matéria no jornal local de lá, que assim, e a matéria, o título era assim: Elza Soares e DJ Muralha desconstroem a música popular brasileira. E aí, rasgando de elogio pra nós dois e tal, o trio nem tchum, né? Aí isso aí acendeu o olho da nega e da galera que tava lá com ela. Dali eu nunca mais saí. Aí fui tentando dividir um pouco com o Farofa e com ela, mas aí, pô, comecei a tocar direto com ela. O Brasil inteiro, mano. Né? E aí o mundo, né? Na época eu me afastei um pouquinho do Farofa e fiquei com ela. Nisso eu fiquei 13 anos com ela. E essa parte da religião, nessa época, existia muito assim esse contato com essa parte do candomblé e tal, influência? Cara, tinha muito através da Elza. Ela gostava e eu levei ela para se consultar uma vez com o seu Agenor, que não é o seu Agenor Miranda, é um outro Agenor que também já é falecido, que também é Oluô, né? Igual o seu pai Agenor era. Sim. Né? E aí eu levei ela para se consultar com o seu Agenor, que era um grande guru meu, assim. Que o meu contato era muito com Tem que ter uma referência, né, Muralha? Tem que ter um escape. Com certeza. Não, eu sou muito grato ao seu Agenor, onde ele esteja, né? Porque ele me fez manter bastante esse contato com a espiritualidade. E a Elza tinha as entidades dela. Então, já vinha de família, então tinha esse DNA do sangue, do batuque, do beat e tal, né, cara? Eu tô no tambor ali desde garoto, entendeu? Influencia no que você cria? Inspiração, alguma coisa assim? Hoje em dia influencia mais. Hoje em dia eu acabo sempre pensando, mas em algum momento da vida não também, sabe? Quando eu acabei me tornando especialista em música eletrônica, né? Nada a ver com o universo. E em algum momento, eu vou ser sincero, eu esqueci, assim, sabe? Porque dessa muita informação, né? Mas é engraçado, porque o tempo foi passando e eu fui correlacionando muito mais. Você vê, às vezes, numa banda de rock, hoje em dia eu vejo, assim, eu estava conversando com um amigo, eu peguei uma música de uma banda chamada Ramones, que não tem nada a ver, uma banda de punk rock. Aí você vê a batida dela é igual ao Panigé, entendeu? Sabe? A batera tal. Muda. A clave muda um pouquinho da coisa. O tempozinho, né? Assim. Sabe? Tipo. E aí eu fico, caramba, da onde veio isso? Da onde que esses caras tiraram isso, sabe? Sim. E a gente acaba criando as correlações, assim, sabe? Né? O Vassi, né? Você vê que tá muito mais presente O Vassi dá pra aplicar em tudo. Dá pra aplicar em tudo tudo, que exatamente. Se canta, tudo se toca, o Vassi dá pra aplicar. O Vassi e o Agueré. É o tempo, né? Tudo é o beat, isso. O BPM. Exatamente. Mas você vê que a célula, é igual. Você vai cortando ali na tua mente pra povo. Sim. Bagulho doido, mano. Sim. E aí voltando para a história do vídeo, na pandemia, quando tudo parou, eu falei, cara, fiquei meio desesperado, né? E aí eu acabei voltando pro mais
focado no vídeo. Sim, aí quando você começa esse trabalho Mitologia Orixás nas redes sociais, contando as histórias, todas as histórias possíveis e impossíveis que muita gente não sabe, tem lá, segue aí pra você ver que você vai ver que a gente tá falando aqui é real. Como é que você chegou aqui? Eu sou um cara nerd, né? Então, assim, desde o momento que eu entrei no Roncó, eu quero só falar, eu tenho um carinho muito grande pelo professor Reginaldo, mas ele não é a minha única fonte de referência da história, Sim, entendeu? sim. A gente eu puxo um pouquinho de tudo, muito do seu Agenor. Seu Agenor original mesmo, pai Agenor. Miranda. Tem aquele Caminho de Odu, que é um livro maravilhoso também, que conta muitas histórias ali. Sim. Né? Pierre Verger, lógico. Mano, caramba. Né? Aquele livro do Pierre Verger com Caribé. Caribé, nossa senhora, sem comentário, sim, né? Sim, me amarro naquela história da briga de Oxalá com Exu, que aí foi quando... Vamos lá, vamos começar por essa então. Conta essa pra nós. Tem, Oxalá e Exu entraram numa disputa, né? E aí eles marcaram um dia para saber quem era o mais poderoso. Sim. E aí começou, Oxalá, o Exu mandou um negócio lá, aí Oxalá devolveu. É pescoço de frango pra tudo quanto é lado, né? A pena voando. Aí até que Exu mandou uma fumaça branca em cima de Oxalá se tornou um albino. Aí Oxalá, ficou, né, brabo com aquilo dali. E aí ele deu alguma coisa que ele pegou a cabaça de Exu e fez ele ficar com a cabeça pequenininha. Dali ficou mínimo, né? Dali, e Exu dali não conseguia mais voltar. Uhum. Aí ele, implorou, por favor, me bota de volta. Eu reconheço que você é o senhor, né? É o senhor. E aí o Oxalá voltou. Mas o Exu não virou ele. O Oxalá continuou albino. Gente, é complicado, é muita história. Tô passando assim em linhas gerais, resumido, né? Não tô lendo claro. a história toda, não. Tem muitas histórias, Tem né? muitas. Aqui dentro desse mitologia, do Mitologia dos Orixás, do Reginaldo, são 301 itãs. Um itã que você gosta de contar? Um itã que eu gosto de contar é quando você escolhe sua cabeça na casa de Adialá. Vamos fazer aquela dinâmica. Vamos lá. Pau. Vamos lá. Na verdade, são meio que várias historinhas dentro de uma só, né? A gente, segundo a mitologia, e eu sempre falo isso, a gente escolhe o destino junto de Olodumare. A gente vai até Olodumare, quando vai vir para a Terra, vai vir para o Aie, vem nascer, a gente chega lá até Olodumare e combina com ele lá o nosso destino. Fala o que você quer fazer, o Olodumare fala o que ele quer para você e a gente entra num acordo. Uhum. A partir daí a gente vai até a casa de Adialá, escolher uma cabeça. Só que conta, né, que a Adialá gosta de tomar um ginzinho, né? Um vinhozinho de palma, um gin, né? Então tem dia que ele faz cabeças boas, tem dia que ele faz cabeças ruins. Fala que é o Oriburucu, né? Tem Ori que é o Irirê, o Oriburucu, entendeu? Tipo, é tudo muito explicável, né? Você não acha assim? Que tem gente que nasce já com a cabeça meio complicada, bitoladinha, né? Meio complicada, e é difícil você virar. Até conseguir chegar ao grau de equilíbrio é complicado. Exatamente. Dá para todo mundo, sabe? Mas aí você vai lá. E aí a história tem uma história que ilustra melhor, que fala que Orumilá tinha um filho, que agora eu não lembro o nome do filho dele, e 2 amigos. Os 3 escolheram vir para a Terra ao mesmo tempo, e aí eles foram até o Babalaô. O Babalaô fez uma recomendação para eles do ebó de cada um, né? Sendo que só o filho de Orumilá escolheu fazer o ebó. Os outros 2 não fizeram. A história é complexa, ela é grande, né? Conta um caminho que eles não podiam ouvir, seguir o chamado. Se te chamassem, você não podia ir, né? E aí você tinha que juntar uma quantidade de búzios, que era o dinheiro da época, né? Só o filho do Orumilá fez isso. Então, era para juntar uma quantidade de búzios, tinha um rango para dar,
né? E aí, nisso, o filho do Orumilá pegou lá, botou tudo debaixo do braço. Aí chegou no meio do caminho, ele encontrou o Onibodê, né? E ele estava meio perdido. Os outros 2 amigos, que já passaram já na história eles ouviram o chamado, o pai chamando, e aí eles foram, meu pai tá me chamando, tem que ir, que não sei o quê. Se perderam do caminho geral, assim. Isso aí é um problema. Aí o filho do Orumilá estava sozinho, seguiu o caminho dele lá. Aí ele foi lá, encontrou o Onibodê no meio do caminho. E aí ele falou, eu quero ir na casa de Adjalá. Aí o Onibodê, tô cheio de fome, cara, tá brabo, que não sei o quê. Aí, o filho do Orumilá pegou, tem isso aqui, um frango, sei lá, alguma coisa assim, uma comida. Você quer? Quero, claro. Agora eu vou te ensinar onde é que é a casa de Adjalá. Aí ele ensinou onde é que era a casa de Adjalá. Aí ele chegou lá na casa, o filho do Orumilá chegou na casa de Adjalá, não tinha ninguém na casa, né? E ele tá lá esperando, né? Aí nisso chega um cobrador que o Adjalá tava devendo pra ele alguma grana e tal. Até nessa época, nego devia uma moeda, né? Amigo, Adjalá, então. Aí chegou, o cobrador tava lá, irritado, porque ele tava cobrando o Adjalá não aparecia. Aí o filho do Orumilá pegou os búzios que ele tinha, o dinheiro na época, né? E deu pro cobrador, falou, toma, vá lá, se libere. Entendeu? E aí o cobrador foi embora. Nisso a Adjalá apareceu, estava escondido do cobrador. E aí ele ficou muito feliz porque o filho do Orumilá pagou a dívida e o filho do Orumilá falou, vim aqui na tua casa porque eu preciso escolher uma cabeça para ir para a terra, né? Pro Aie. Aí a Adjalá falou, então escolhe essa aqui, que essa aqui, tá especial. Essa aqui tá boa. E aí volta. Aí aparece. O Itã, ele é muito mais rico, né, em detalhes do que a gente está falando. Sim. Mas dizem que no caminho do Aie para a terra, você passa por chuva, por vento, por tudo mais. E aí os outros 2 que conseguiram escolher a cabeça deles, eles não escolheram cabeças boas. Assim. Uma foi mal cozida, a outra foi bem cozida. Só para falar essa coisa do cozida, Adjalá era um oleiro, um moldador de barro. Então ele moldava as cabeças e botava para o forno para cozinhar, assar, né? Sim. Então, naquele dia que ele estava mais chaparral, né? Tinha dia que ele fazia a cabeça mais crua, tinha dia que ele torrava demais. Fazer uma cor ele é maior, outra pequena. Aí você passa na chuva de lá para cá do Orum para o Aie, tem cabeça que derrete, tem um monte de coisa. A cabeça do filho do Orumilá chegou direitinho, a dos outros 2 ficaram, né, meio avariadas. Anos depois eles se encontraram. E aí, o filho do Orumilá tava benzão de vida, tranquilão, com família, com trabalho, com aquela coisa toda, sabe? A vida dele arrumadinha, os outros 2 estavam meio que ao léu. Eles falam, o que houve, cara? O que houve? Aí ele falou, não, eu paguei o ebó, né? Você não pagou o ebó, você... Olha só, hein? A moral, tudo tem uma moral da história. O que acontece do pagar o ebó, muita gente fala, mas tem que pagar, você tem que pagar. Se você quer comer um arroz, uma carne, você tem que ir no açougue pagar. Se você quer ter uma prosperidade, você tem que pagar pela prosperidade. Olha, eu aprendi uma coisa. Qual é o significado literal da palavra ebó? É uma oferenda, né? Sacrifício. É um sacrifício. Sacrifício. Tudo nessa vida é sacrifício. Tudo nessa vida. E pegar, como, assim, só para chegar no entendimento aqui, quando a gente fala de Itã, de lendas, as pessoas, mas você fala do Aie para a terra como se isso tivesse acontecido. Vamos ser inteligentes, não vamos ser ignorantes. Que esquentar a cabeça. Tente interpretar tudo como a segunda, a terceira pessoa. Tudo que o Itã que contam pra gente, até a gente chegar a esse nível de pensamento, de raciocínio, quando eu escuto um Itã desse, por exemplo, eu consigo interpretar ele dentro de uma vida de uma pessoa que eu conheço. Lógico, se você não quer só ter sua cabeça quente, se você quer ser uma pessoa boa, se você quer ter bons pensamentos, peça a Adjalá. Não quer dizer que quando ele fala que Adjalá, ou o Itã diz que Adjalá pegou o barro, foi lá e modelou. Não, eu posso imaginar isso. Eu posso modelar numa sexta dimensão, dentro do meu pensamento, uma cabeça, e ali desejar coisas boas para isso. Porque é a sua palavra, é o que você quer fazer.
Sim. Né? Onde eu quero chegar? Todos os itantes que nós escutamos, ele tem um duplo sentido. É tudo contado por parábolas. Igual a Bíblia. Jesus contava por parábolas. Pense nas pessoas como a terceira pessoa, você como a primeira. Sim, exatamente. Né? Me lembrei uma cantiga agora de Adjalá, que você deve conhecer, lógico. Manda. Adjalá ori, ori oleu aleu aleuá, opeuim edumari, a ori ecuô, ecuorum, ecuô chupá, ecuô ojo boilé, ire ori odi, odi ire ori, ire ori odi. Ire ori. É linda, né? É uma dura de Adjalá, né? E tem muito mais. Eu fiquei impressionado agora contigo, hein? Fiquei de bobeira, hein? Por que, cara? No Yorubá aí tá cantando um negócio do culto do tradicional, xixi lá, bonitinho, rapaz. Coisa boa. Mas o que você acha nessa questão que comentamos? De tudo tem um duplo sentido, né? Tudo tem um duplo sentido. Eu contei um Itan que os caras debocharam de mim. Uns ogãs debocharam de mim na rede social. Mas são ogãs que só sabem cantar e bater tambor. Não sabe tirar um ipim, não sabe posicionar um obi, sabe o que é macho e fêmea, não sabe rezar, um obi, nada. Mesmo assim, eu não desmereço eles, até entendo um pouco da ignorância deles, porque eu já tive essa ignorância na minha época de mais novo aí. Então que a gente evolui, né? Temos que evoluir. E eu peguei contei a parte do Itan que eu escutei, e eu escutei pela boca do falecido Adilson Miranda, babalaô lá do Lins, né? E eu fui lá, o pai Heraldo que me levou, e a primeira vez que para cantar um festival de Ogum da Maçã. Vamos lá cantar o pai Heraldo assim, né? Mas aí, vamos ali cantar Pai Ogum? Vamos. Mas eu jamais iria saber que era uma casa de culto Aifá, de professor Adilson Miranda, babalaô Adilson Miranda. Um escritor também, sabe, iniciado no culto, né? Acho que era cubano até. Adilson de Oxalá? Isso? Acho que vai Adilson de Oxalá. A esposa ali tocava banda também lá e tal. Sim. E fui no primeiro ano cantar. Quando cheguei lá, eu vi um montão de Ibá, cara, lá no espaço. Também era um monte de santo, era tudo Ogum da Maçã. Aí tinha uns babalôs lá e tal, tinha o Egungun assim, né, lindo na porta, assim, né, com a porta aberta, um vestido, enfim, tudo preparado para fazer os ouros. Aí, a partir daí, eu comecei a entender. O duplo sentido daquilo que a gente escuta, a gente conseguir interpretar aquilo que está sendo dito. Que aquilo pode estar sendo dito para a gente de uma forma às vezes bagunçada, que se você no primeiro momento for escutar aquilo que você não conseguir destrinchar o que está sendo passado, você realmente fala, porra, isso aí é maluquice, doideira. Não. E o cara fala assim, pega tudo, vou lá, canta pra Ogum, meu pai. Já ficando tudo olhando. Ele olhando só, a gente, né? Até lá, cantei mais coisas para Ogum e tal. Até então entender que é o Ogum da Maçã, que eu participei, eu fui entender isso 5 anos depois, tá? Não foi na hora. E aí, por conta de uma cantiga, eu consegui a interpretação do que ele falou. Quando ele foi colocar lá as coisas, os temperos na bacia, botou o gin, botou o sal e tal, e falando esse negócio, e o opelê, tudo que ele fazia, ele jogava o opelê e tal. Quando ele pega o mel, ele parou, deu a volta, pegou, foi lá no quarto de Ogum, deu a volta, falou com o babalaô. Vou falar um negócio pra vocês. Oxóssi não anda sem Ogum e Ogum não anda sem Oxóssi. E ele contou um Itan que Olodumare, porque Oxóssi e Ogum brigavam muito, estavam brigando muito, que botassem, que colocassem Ogum e Oxóssi numa montanha, uma parte da montanha, que eles ficassem ali até eles receberem ordem de sair dali. E Ogum e Oxóssi, eles seriam um irmão.
E assim foi feito, né? Aí perguntaram, mas por que você está fazendo isso? Vocês brigam sempre, eles vão se matar? Não, coloquem lá que eu estou mandando. Aí colocaram os dois lá na montanha lá. Aí vem a parte de Oloque, Oloroque. Aí eu consegui juntar uma coisa com a outra, uma coisa puxa a outra, né? É o Senhor da Montanha e tal. Aí colocaram os dois lá. E aí só que um ficava num canto, outro ficava no outro. Passou-se o tempo, Ogum com fome, Ogum não sabia caçar. Oxóssi, mesmo sem falar com Ogum, caçava e dava um pouco da caça para Ogum. Quando alguém aparecia para roubar a caça, o Ogum ia e guerreava e matava, porque o Oxóssi não sabia guerrear, né? E aí, a partir daí, o Ogum começou a ensinar o Oxóssi a guerrear e o Oxóssi ensinou Ogum a caçar. Aí o nascimento dos Holodés, né? Segundo, aí já é outra história e tal. Isso muito tempo antes, conta, de existir Logum, Edé, o culto a alguns orixás aí, né? Porque as pessoas acham que os orixás eles viveram dentro de 10 anos e ele acabou. Mas foi centenas e centenas, até milhares de anos aí. Até moldar a terra do jeito que ela é. Antes de Ileifé tem tudo uma história. Sim. E aí acabou-se que o Babalô contando isso aí, eu tô falando resumido, eles ficaram de bem, falando um com o outro e tal, naquela resenha, já tomando uma cachaçinha junto. Aí o Olodumare falou, agora somos dois que eu quero falar com eles. Né? E aí falou, ó, vocês são irmãos. Vamos parar com essa briga? Porque um irmão não vive sem outro. Nós todos somos irmãos. Problemas vamos ter. E assim e tal. E o Babalô contando. Então, o que um comer, o outro come. O que um beber, o outro bebe. E aí o Babalô foi e colocou o melaço de cana. Que era uma comida de Oxóssi, né? Que o Oxóssi gostava de comer. E o Ogum também comia, porque eles caçaram junto e comeram junto. E aí ele colocou e contou isso tão bonitinho. Aí eu venho na questão de você interpretar isso. Né? Porque se eu tenho uma família, você tem um irmão, você briga com o irmão, não vou falar com o meu irmão que eu tô com ódio, etc e tal, mas pô, você uma hora vai depender dele. Ou ele de você, ou para lavar a tua bunda quando você ficar velho. O famoso a união faz a força. Cara, então o Itan, ele ensina muito pra gente, assim. Eu não sei se você tem essa mesma visão aí. Claro, tudo tem alguma explicação. Tudo tem uma moral na história, né? E às vezes não tem exatamente uma moral, mas tem uma explicação. Só terminando aquele o Itan do Adjalá. Eu não deixei tu terminar, não, né? Não é isso não. É porque realmente a gente vai evoluindo. São várias histórias dentro de uma só, sabe? E aí quando o filho do Orumilá lá escolheu a cabeça dele, aí vem um outro Itan que conta que ele foi até para nascer, né? Foi até o portal entre o Orum e o Aie. E aí lá a mitologia conta que tem a divindade, que é o Onibodê. Aí, quando você chega até o Onibodê, você tem que contar o que você falou para Olodumare, o que você combinou, na verdade, com Olodumare, que a sua missão na Terra. E aí, o Onibodê te leva até a árvore do esquecimento. E aí lá te dá uma porrada na cabeça e você nasce. Aí que vem as explicações. Por que a gente nasce chorando? Segundo a mitologia iorubá. Você acabou de tomar uma porrada ali para esquecer. Por que a gente esquece o que a gente veio combinar? Porque se a gente combinou, nós somos eternos, né? Nós somos o espírito, né? Na verdade, isso aqui é carne, isso aqui vai apodrecer, é uma capa, exatamente o que você falou. Entendeu? Mas a gente mantém a nossa essência, né? Por que a gente esquece? Sabe? Aí vem outras explicações no meio da história. A árvore do esquecimento ela ainda existe. Acho que é na costa do Marfim, né? Que era o antigo. Existe ainda, né? Desde a época da escravidão, que é aquele pé de. Acho que é um Baobá. E aí diz que é a árvore do esquecimento. Ali. Eu, no Mitologia dos Orixás, eu uso muito o baobá, porque além de achar uma árvore linda, né? Porque ela é grossona, com uma copa meio. Meio coisa. Eu acho que ela é uma. Ela representa muito a cultura do orixá. E da história da escravidão também, né? Que os escravos diziam que eles eram obrigados a dar a volta na árvore do esquecimento antes de embarcar. Sim. Para não lembrar da sua terra. Para voltar para lá, para voltar para e vice-versa, na verdade, né? Bem. Então acho que
tudo, acho não, eu tenho certeza que tudo tem um pingo de verdade. Onde tem fumaça, tem fogo. Isso. Onde tem Tudo fumaça, tem um porquê. Tem. E o que você fica puto, que você não gosta, você te entristece no candomblé, irmão? Na real, você como um homem, e Ogã, né? Porque existe, as pessoas acham que existe só o Ogã. Não, existe o Ogã e o homem, né? O pai de família, o esposo, o filho. Sim. Eu acho que a soberba, às vezes, nem todos, os mais velhos, mas alguns mais velhos, eles tratam os mais jovens Como nada, né? como nada. Exatamente. Já aconteceu contigo algo do tipo, assim, de se tratarem? Na minha casa, não, tá? Na minha casa, não. Mas eu já vi muita coisa acontecendo. Mas tem gente que se sente alguém só tratando, só porque tá tratando a outra pessoa mal, né? Sim. Eu acho que, cara... Por exemplo, eu sou mais velho, você é meu mais novo e é isso mesmo e cala tua boca. Aí eu meio de uma porrada no meio da cara, 2 tiros na canela, fica tudo certo. É. Você quer ver uma coisa que eu fico puto? Eu acho que assim, vamos lá. Eu acho que o candomblé, a iniciação do candomblé é um exercício forte de humildade, né? Você entra lá, independente se sou eu, se é você, se é a Anitta, você tem que cumprir as coisas que tá lá. Baixar a cabeça para falar com o mais velho, entendeu? Não olhar no olho, principalmente naquela fase ali da iniciação. Hierarquia, né? Existe essa hierarquia. Independente de ser... Vamos lá dar um exemplo da nossa Eked aí, a Anitta, entendeu? Né? Ela, com certeza, ela teve... A Larissa, que é de Larissa. Exatamente. A Eked Larissa teve que abaixar a cabecinha dela também, entendeu? Sentar, apesar de Eked Ogã já nascer sentando na cadeira. Mas existe uma questão de você... Eked Ogã, mas você iniciou com um mês de nascimento, mas você pode se considerar o Iaô que você é. Cara, eu fui feito como Iaô. Eu sou raspado, adochado e catolado. Não pode não, isso é marmotagem, rapaz. Tá maluco? Que isso? Não, isso é marmotagem. Não. Não existe isso raspar Ogã não, rapaz. Eu sou raspado, adochado tá e catolado. Cara. Mas tua mãe de santo sabia de nada. Mentira, não. Ó, mãe Rosa. Olha, você tá de ironia, né? Hã? Você tá de ironia, né? Eu sou adochado, raspado. É que a galera do mimimi, que fica putinho quando a gente fala, não fica puto, que nós somos iniciados pro culto. Não, eu fui muito bem iniciado pela minha mãe. Você sabe, pela linhagem dá pra ver, né? Mãe Rosa, 60 anos de santo. Pai Nelson... Pai Nelson, eu cantei já candomblé, alguns candomblés com ele. E Gaiacu Luísa. Tem nome mais forte que esse? Mas aí você passa por situações que um cara que não entende nada de candomblé, porque quem é antigo não vai falar de quem é iniciado, porque naquela época ele sabia que existia casa de axé que iniciava e tinha casa de axé que não iniciava, fazia só os atozinhos e tal, que tinha que fazer e tal, não deixava de fazer parte do culto. Existe, lógico, fundamentação no recolhimento de um confirmado. Existe, lógico, muito fundamento. Não só no iniciado. Mas aí tem a galera que não é iniciado e falar assim: esse negócio de Ogã iniciado, isso é marmotagem, vocês estão tudo feito para orixá. Não, nós somos feitos para orixá, não somos feitos de orixá. Sim. E somos feitos pelo orixá, não pelos Exatamente. filhos do orixá. Exatamente. Então existe essa questão que a galera fica batendo assim. Já chegou a ouvir ou as pessoas falam: pô, mano, isso não existe não, se você é iniciado, sei o que, tu foi Iaô. Na nossa época, todo mundo que entrava, ele entrava. Iaô, claro, exatamente. Não existia o ganho. Você quer ver uma coisa que eu lembrei que me deixa puta? Aproveita aqui, me dá a tua mão aqui. Você vai falar com o irmãozinho aqui, ó. O irmãozinho pega e faz isso aqui. Pra tu. Nunca mais, mano. pra tu beijar a mão dele. Eu parei primeiro. de beijar a mão dos outros. Cara, eu parei. Eu beijo. Parei. E assim, tipo, cara, gente mais velha que passou pela casa. Tem que ser muito conheço, simples. Tem que ser realmente muito humilde. a pessoa ela vai primeiro ali. O cara, pô, pai de santo, entendeu? Tem que ser Babalorixá e Alorixá. Vai lá e a pessoa que tem a humildade verdadeira, sabe? Não se importa com isso. Não, tem que ser. Eu vou assim, se eu vejo, eu vou lá, não conheço. Eu tô vendo marra, tô vendo aquilo outro, eu não vou beijar a mão. Benção, papai. Benção para abençoe. Acabou. Agora, se eu ver que é humilde, aí sim, eu vou lá trocar a benção, assim. Claro. Lógico, porque é bom você ser abençoado. Mas você ser abençoado por gente soberba... Mas não é horrível isso? O cara pega já, estica a mão aqui pra você. Mano, fazer eu já vi. A coisa, eu falei, mano...
Dá um tempo, ó, não faça isso, hein? Não faça Eu acho isso. que da mesma forma que a pessoa que está tomando a benção a você, que você está abençoando, ela foi iniciada e faz parte do candomblé igual a você. Enfim, e voltando no lance do Ogan, que você fugiu. Fugiu. E por que eu tô falando? Tem muito cara que se acha, mano. Se acha o biscoito do pacote do Traquina. Só que, meu irmão, biscoito estraga também, né, papai? Pô, estraga muito. É, meu irmão. Rapaziada. Vocês acordam pra vida. Que candomblé não é isso aí, não. Dá porque... fala assim. Tu vê muitos Ogan aí e fala assim, meu irmão, me arruma 10 reais. Irmão, me arruma 2 reais. Irmão, me arruma 20 reais. Aí o cara faz 1 ano de santo. Quando tu vê o cara com 5 anos de santo, irmão, me dá 10 reais. Irmão, me dá 2 reais. Aí o cara faz 10 anos de santo. Irmão, me dá 10 reais. Porra, meu irmão, tu fez santo, tu não conseguiu progredir em nada na tua vida, nada. Aonde que eu quero chegar? Você progride mentalmente, como a gente estava conversando lá dentro. Você dentro do candomblé, você tem que se tornar uma pessoa melhor do que era. Sim. Você não tem que ser uma pessoa soberba e se colocar acima de ninguém. Como você já viu situações, eu já vi situações. Os meus alunos que chegam para falar, pô, os caras lá em casa, pedir. Os caras falam assim, não é meu tempo de aprender. Não é minha hora, os caras não ensinam nada. Porra, me ensina aí, eu vou ensinar. Mas não quero conversa com o meu nome. Não quero conversa com o meu nome. O aprendizado, uma coisa que eu aprendi é que o aprendizado é vivência. Não adianta você chegar e ficar 10 anos no candomblé e uma vez lá de vez em quando e achar que você sabe mais do que o outro que está ali vivendo o dia a dia, entendeu? Ogan tem que cozinhar, Ogan tem que lavar. Sabe fazer a comida de entendeu? santo. Tem que fazer. Tem que saber enrolar ali um acaçá, Fazer um entendeu? xoxô bonito pós. Fazer um xoxô bonito, sabe? É isso aí. Tem que saber fazer a comida. Não é simplesmente chegar lá e bater o tambor. Deve Ou se cortar o conectar, bicho, né? entendeu? Deve ser uma conexão, né, cara? Você tá fazendo... Quando você entra pra casa, que nem você for fazer a pintura lá esses dias, né? Fui. Cara, você tá ali, você tá tomando um eboque e você não tá... Você tá ali, mas você tá pensando no teu santo, nas suas coisas. Você sai dali com seus problemas já... Exatamente. Eu penso muito assim. Quando você está trabalhando para casa, você está sendo visto pelo orixá, entendeu? Você está trabalhando para o orixá. Você não está trabalhando para a tua casa, para o teu irmãozinho, para tua mãe, para ninguém. Você está trabalhando para você, para a sua própria construção. É isso aí. Sabe? E se encontrar, né, rapaziada? Porque eu sei que às vezes você entra com a personalidade e sai do roncó, às vezes, com a mesma. Mas eu já vi, acho que você também deve ter visto nessa tua caminhada, que a gente muda. A gente muda pessoa, a gente muda pensamento. Muda demais. Muda porque a gente quer ser melhor, a gente quer conquistar, a gente está lidando com pessoas. E quando a gente começa a lidar com muita pessoa, por exemplo, o cara entra hoje, ele vai começar a lidar com 50 pessoas dentro da casa. Ele tem que mudar. Sim. Né? E foi essa questão sua. Foi difícil você se adaptar e se adentrar à questão da casa de axé e lidar com pessoas? É muito difícil essa mudança depois da sua iniciação aí? Olha, assim, acho que no meu caso não, cara, porque eu sempre lidei com muita gente. E eu sempre fui uma pessoa muito simples, sabe? Apesar de já contei um pouco da minha história e tal, assim, sabe? Pô, vivi e passei por vários hotéis de luxo, sabe? Nessa viagem com Elza, com Farofa e tudo mais. Então, eu conheço um pouco daquele lado que é super top, mas também a base, sabe? Sim, o pé no chão, altos e baixos, entendeu? Sabe? Então, assim... Pô, já vem de um cascudo, já entrou cascudo, né? Cara, anteontem, eu tava em São Paulo filmando, eu comecei a minha noite no Parque Santo Antônio, que é um lugar super quebrado na Zona Sul, né? E terminei na festa de aniversário de um artista plástico, sabe? Top, mega famoso, Antônio Petkov, entendeu? E eu tava me sentindo bem, fluindo ali nas duas, sabe? Tipo, sim, tomando cerveja de Antártica ali no boteco com a galera da quebrada e depois, sabe? tá na Heineken lá. Tomando vinho. Mas é uma questão de caráter e personalidade, né?
Sim, Eu mas acho não é que todo mundo. Mas eu acho que aí é que tá. A mudança lá dentro do Roncó, ela tem que ser muito profunda. Você tem que buscar, né? buscar essa mudança, sabe? É o que eu queria passar para a rapaziada que vai se iniciar, ou que se iniciou há muito tempo, esse tipo de experiência. A sua experiência, por Sim. exemplo. Não estou falando da minha, né? Porque você não precisava. Vamos colocar. Tem gente que não precisa iniciar. Eu precisava. Não, sim, estou dando um exemplo. Tem gente que não precisa se inicia por amor. Mas sai de lá, de dentro, do jeito que entrou, tá E tem ligado? gente que se inicia achando que vai ficar rico, milionário Ah, e famoso nada. depois de se iniciar. Não é assim, gente. Não, cara, porque tu vê cara entrar, se iniciar, entra empregado, quando sai desempregado. É culpa do Pai Santo? Não. Às vezes a culpa é sua. Você está dando um roncó, seus pensamentos são dos mais podres, como a gente estava falando no início. Uhum. Os mais podres possível. O orixá se afasta. Né? O vento. Quando uma pessoa sai aqui, aí a outra entra e você começa a falar mal da outra que saiu, porque a outra não fez o que você queria. Sim. E o candomblé aí tem muito disso, né? Do veneno. Aí, pô, acontece várias coisas, você não faz o que o Pai de Santo fala, o Santo diz. E aí você sai do roncota a saída. Pô, tu perdeu o emprego. Pô, perdi o emprego, eu fiz santo. Pô, o que eu fiz? O Pai de Santo fez. Não foi o Pai de Santo, foi você. Tem gente que não está capacitada para iniciar. Os ogãs, por exemplo, os meninos. Seguir o seu pai, fazer as coisas direitinho, ter a sua mente limpa, aprender dentro da tua casa, se tiver alguém que te ensine. Isso é o cara mais gente boa que você puder ser sem forçar a barra. Eu acho que é isso. O segredo do sucesso pessoal na vida, no candomblé, é você seguir as orientações. Entendeu? O coração puro é a principal coisa. O orixá, ele tem a capacidade de entender o nosso pensamento. Sim, ele tá aqui. Ele tá aqui, cara. exatamente. Principalmente depois, quando é que você implanta aquela energia e tudo mais. É. Entendeu? Então, ele sente o nosso coração. Então, se você realmente não está conseguindo ter sucesso na vida... E eu digo assim, não é sucesso de você ficar mega famoso, ter Mas milhões vai que de aconteça, seguidores. né? Sucesso é uma coisa muito ampla. Às vezes você ter o teu emprego, a tua família, a tua casinha ali, pagar tuas contas direitinho, isso já é um sucesso. É um sucesso, saúde. Entendeu? Ter saúde, ter uma vida longa. Sabe? Mas a meninada, cara, é porque tá difícil. Tá difícil você encontrar babalorixá e alorixá. Tem. Mas o que está acontecendo no candomblé que a gente vê nas redes sociais? São coisas, meu irmão. Eu vi Logum Edé que parecia a alegoria da Beija-Flor, mano, esses dias. Certo? Então, se o filho vê o pai colocar um santo daquele jeito na sala, que para mim não tem nada a ver com Logum Edé, tem a ver com vaidade do humano, o filho vai ser vaidoso. Sim. Porque o pai é o espelho do filho. Sim. Se o pai e a mãe de santo for soberba, os filhos vão ser soberbos. E quem não for soberbo não fica na casa. Hoje o que a gente está vendo na rede social. O que a gente via muito desde a época da sua mãe, da sua avó, da minha mãe, da minha avó, também que eu venho de família, a minha bisavó. A gente via uma questão dos nossos pais ter seu espelho e eles têm aquela postura. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou inventar história. Porque se eu inventar história, meu filho vai querer inventar história também. E para a rapaziada Ogã, a sala de candomblé, para muita gente, para muitos deles aí, tá, como é que se diz? É uma coisa banal. Não, eu vou tocar tabaco porque eu sei tocar bastante, sei tocar muito. Eu vou cantar 50 cantigas top, porque eu vou cantar, mas não tá olhando, não tá conectado com o santo, mano. Olha, eu vou falar uma coisa que é polêmica. Tem muito alguém que acha que ali tá atrás da tabaco é um palco. Mas tem, pô, lógico, palco. mas é uma realidade, mano. Na verdade... Não é a gente que está falando, é a rede social que está mostrando isso. Sabe? A gente tá se você acha que aquilo ali é o teu palco, que você tá acima dos outros por causa disso, você tá muito errado. Muito errado. Na verdade, você tá ali justamente para dar o clima, sabe? Pro orixá vir festejar. Pra se conectar com o sagrado. Exatamente. Se conectar com o sagrado. Eu entendo a questão e, pô, meu irmão... que ficou junto no Rocó comigo, irmão Alain, ele sempre fala sobre a questão da postura,
sabe? Do Ogan. Ele fala, o Ogan tem que ter postura, tá ali reto, tá olhando, vendo o salão, porque nós somos os guardiões do axé ali, entendeu? Sabe? É a gente que tem que ver se tem alguma coisa errada. E postura não é marra não, tá? Postura não é marra não, é postura, é seriedade, encarar aquilo dali com foco e concentração, entendeu? Porque é isso que faz a engrenagem funcionar. O axé girar, entendeu? Isso aí. O cara é bem complexo e até desanimador. É um pouco desanimador essa questão da gente falar um pouco, às vezes, tá falando mal, não é falar mal, a gente tá falando a realidade. E o candomblé está indo para esse caminho de precipício, né? Ele está indo para o caminho de precipício. Tem casa boa, não é que eu esteja em cima do muro falando mal, falando bem, não. Tem casa boa, sim, mas 70% o candomblé está indo para precipício. Sim. É a coisa da internet. O que você acha dessa galera da internet? Porque se passa muito conhecimento, mas esse conhecimento vai cada vez mais sendo deturpado, né? Porque um escuta de aí conta de outro jeito. Tá virando filme Matrix. Tá virando Matrix. Cada episódio do filme uma nova história e é fantasiosa, a história é fantasiosa. Sim. Né? Olha, eu ia até puxar esse gancho aqui, que eu trabalho com tecnologia, sabe? A série, o Mitologia dos Orixás, ele é feito ele é feito com inteligência artificial, sabe? Eu trago o novo. E eu até lancei, se vocês visitarem lá o meu perfil, você vai ver que tem um manifesto que eu falo sobre... Eu entrei numa discussão com outro artista, que ele desenha orixás. E aí ele entrou numa discussão braba, dizendo que o uso de inteligência artificial é contra axé, que é roubo. Tu tá de sacanagem. Aí ele diz que, na verdade, se não há troca, Exu diz que se não há troca, é roubo. Mas eu fui completamente contra, entendeu? Porque... Exu falou isso pra você não, né? Pra mim não. Pra mim não. Inclusive, então... olha só, eu joguei antes de fazer começar esse canal para pedir a bênção, o caminho para o orixá, entendeu? E o orixá me permitiu, porque, na verdade, o que eu estou trazendo aqui é a palavra deles, sabe? É educar. Eu não penso, eu não penso em sabe, em grana nem nada. Eu penso em deixar isso aí como um legado pro meu filho, pros meus netos, mas se a grana pros vir seus é bom. netos. Se a grana vir é bom, gente, ajuda. Ajuda a melhorar. Estão precisando, claro. Mas é isso, assim, tipo, vou falar um negócio meio catequizante aqui, né? Mas é espalhar a palavra, entendeu? Tipo, mas, cara, é educar, mano. Educar, exatamente. Se você pode, se um menino que se iniciou ontem, ele pega lá, você falou lá de Obatalá hoje, né? No vídeo de hoje lá. Hoje foi como o ser humano foi criado. Aí o que acontece? O menino que vê, ele é de Oxalá. Aí ele tá sentado tipo aí ele tá olhando. Sou um menino de Oxalá. Ele tá olhando no telefone dele, a história de Oxalá. Legal. O que vai acontecer, como aconteceu comigo e muitos outros orgãos, o cara vai se encantar. Opa, vou procurar saber mais sobre isso. Exatamente. E o cara já pega o caderno, já começa a escrever e tal. E já entra naquele mundo de fantasia dele que ele fechou. Ele começa a imaginar aquela cena, tudo que acontece ali. Os itãs servem para isso, para você se aprofundar mais ainda dentro do culto. Porque todo mundo acha que ela é chegar, cantar, bater palma, cortar bicho e vai para sua casa. Mas não, cara, tem muito estudo. Isso aqui eu não digo nenhuma religião, mas é uma cultura muito complexa. O livro, a gente pode falar, não tenho Bíblia. Hoje nós podemos dizer que temos várias Bíblias aí. Exatamente. E que não é centralizada, entendeu? Porque a Bíblia hoje, vou falar um pouco mal agora do católico aqui, eu não acredito muito na Bíblia, acredito nas histórias, acredito até em Jesus, mas não na Bíblia como ela foi constituída, entendeu? Porque aquilo dali nasceu 500 anos depois da morte de Jesus, sabe? Por um imperador romano, que foi um daqueles que ajudou a matar o cara, entendeu? Sabe? Então, tudo é o hype, né? A palavra é moderna, mas lá atrás também tinha esse hype, entendeu?
Tudo é o hype. Constantino chegou lá e falou, pô, para poder controlar melhor a população, vamos escrever uma Bíblia, vamos pegar os textos, os evangelhos e vamos juntar criar. tudo. Só que aquilo sei lá, cara, é contado da história que eles querem, né? Da verdade, maneira que eles querem. Existe a interpretação deles, né? Sim. Na visão deles e o que eles quiseram acrescentar. Como eles não aceitaram Cristo dentro da casa, que ele falou, essa casa é a casa do meu pai, um exemplo, né? Aham. E a partir daí tudo se desmoronou e Sim. eles começaram a ter medo do cara e mataram o cara. Sim. E mataram o cara. Os próprios caras escrevem a Bíblia. Uhum. Pô, mano, aí Sim. é complicado você acreditar em algo Sim. que assassinos. Algo que assassinos. Tem uma foto minha aqui como. Pessoas assassinas escreveram, né, filho? Uma foto minha como DJ aqui, há um tempo atrás. Veio sem querer no livro. O tempo do Clube do Bolinha. Tava novinho. Ainda tinha cabelo nessa época. Enfim, eu vou nem esticar, daqui a pouco os cristãos estão aqui batendo na gente. Já tem uma cristã doida aí. Tenho vários amigos de família cristão, respeito. Agora, tem uns cristãos doidos aí, vocês estão comentando, eu não estou aprovando o comentário de vocês. Satanás é vocês. Quem invoca o demônio são vocês. Quem desenvolve o Satanás, quem desenvolve o demônio, são vocês. No candomblé não existe o diabo. Eu tenho um videozinho que eu falo disso. Eles ficam pregando ódio aqui, cara, falando só um montão de bagulho de intolerância. Eu não vou perder meu tempo denunciando vocês, né? Mas, porra, vai pra sua igreja, vai orar e pede perdão a Deus. Deixa os outros em paz. Viu, cambada de mal acabado? Cara... Eu até esqueci, até desabafei. Uma coisa legal que me fez... Tem uma coisa legal que fez muito sentido pra mim no candomblé, é sobre a não dualidade, sabe? O bem e o mal. Sim. São coisas que dependem muito do ponto de vista, né? E talvez seja isso porque... Bom, Pode, claro. é uma opção. É mais do que isso, até um ponto de vista. É. Porque às vezes, assim, tipo, eu tô fazendo um bem, né, na minha cabeça, matando uma pessoa que tá fazendo mal pra outra, você entende? Mas ao mesmo tempo tá fazendo mal. Ao mesmo tempo tô fazendo tirando a mal. vida, Exatamente. Mas aí você tem a opção. Eu acho que o bem e o mal você tem a opção de ser bom ou você tem a opção de ser ruim. Você pensa no... Desde o início dos tempos. Se os caras lá do tempo de Cristo, não vai botar ele na cruz, não. Eles tiveram a opção. Prefiro soltar Judas, né? E aquele outro cara lá, esqueci o nome, que eu não gosto nem de falar o nome dele. Que era o ladrão lá. Barrabás. Prefiro soltar o Barrabás e deixar um cara que vivia pregando o que ele pensava, a opinião própria que ele tinha de algo, uma conexão que ele tinha com que outras pessoas não tinham. Sim. Nesse ponto eu acredito muito, que eu acho que o Jesus foi o maior revolucionário que teve. Ontem eu estava pensando na minha cama, cara, meu irmão, quando mostrou a inteligência artificial reconstruindo o rosto dele, Uhum. falei, meu irmão. Eu falei assim do nada, meu irmão. E Jesus não era aquele branquinho daquele jeito, não. Não sei como é que tava na inteligência artificial, mas... Não, botaram lá, não era... Porque branco... Por que todo mundo acha branco? Por causa da poeira da época, né? Pô, cara... Dos escravos egípcios, né? Exatamente. Como é que... Jesus ficou um tempo na Etiópia. Como é que ia esconder uma criança? Ele ficou escondido um tempo na Etiópia. Como é que você ia esconder uma criança branca, de cabelo clarinho, olho... azul no meio do lugar onde só tinha preto. E na Etiópia existe os negros de olhos azuis, né? Pelo menos existia. Existe, né? Mas não é brancão. Não é branco. Não é brancão. Mas é branco por causa do clima, do tempo seco, É. a poeira, porque existia muita construção na época, quem era pobre virava escravo, né? Ladrão virava escravo, bandido virava escravo. Então as pessoas trabalhavam ali meio que aquilo e meio que você sair pra rua. Eu sou preto, se eu sair pra rua, se eu não passar um óleo, vai ficar tudo preto, a minha canela vai ficar esbranquiçada de poeira. Então a questão do branco seria por essa parte aí. Eu acho que existe nossa raça branca também por conta mais europeia, né? Uma coisa mais europeia. Sim, não tinha sol lá.
E foi assim como os chineses, né? Os mexicanos, Sim. enfim. É muito, muito complexo esse tipo de conversa. Rapaz, eu queria juntar uns 3 historiadores e fazer uma roda de conversa aí, botar umas 6 pessoas, botar umas 5 horas. Isso é bacana. Isso é muito bacana. Não vão roubar minha ideia, não. Tipo Roda Viva ali. Fazer um Roda Foi Viva até ali um com menino antropólogos, pegar até o Leandro, um menino chamado Leandro, um empresário, que me deu essa ideia, uma época atrás aí. Enfim, você gostou do nosso podcast? Amei. Amor? Amei. Eu que agradeço a você, Ó, de coração. vê lá, eu tô botando aqui o livro, mas não tem nada a ver com o livro, tá? É só Não, por mas se causa do vocês nome. quiserem comprar também, não Compra o tiver, livro, pode professor comprar. Reginaldo. Reginaldo. Uma coisa legal, né? Poxa, eu conheci pessoalmente o professor, conversei sim. com ele e ele me autorizou, sabe? Tem uma carta de anuência dele. Aí depois fala pra ele, ó, mandar um abraço pro nosso podcast aí. Pô. Professor, axé na sua vida. Mês aí, que vem vou estar em São Paulo, aí pretendo encontrar com o professor, que tem uma agenda super ocupada, pra gente bater um papo. Vamos fazer uma foto aí pra mandar pro PG aí. Vambora, manda Pô, assim, manda assim. né? Mas não tem só ele, tá? De novo, procurem saber, sabe? Procurem alimentar a alma de vocês com uma boa leitura. Saber quem é realmente as pessoas que viveram ali dentro do axé e que sabem compartilhar, sabe? Tem uma polêmica interessante. Diga-me. Pierre Verger. Sim. Tem gente que fala que ele não tem autoridade nenhuma para falar a coisa porque ele é um branco francês. Não. Eu já ouvi a galera falando Isso isso. é despeito, né? Existem pessoas que são militantes que elas fazem militância em benefício próprio. Eu vi um. Será que eu falo o nome de um perfil do Instagram, de um cara que é famosinho? Eu vou dar uma pista. É um cara que ele fala sobre astrologia também. Uhum. É um cara bonitão, que é de São Paulo. Ah, se ele fala astrologia, ele já é europeu já. Mas ele é um pretão bonitão, Uhum. sacou? Fala um pouco sobre astrologia e fala também sobre o culto orixá. Mais recente. E aí, um dia ele, cara, esculachou essa galera, sabe? Pierre Verger, professor Agenor, dizendo que eram brancos que estavam se apropriando da... Não, Eu não vou falar o nome do cara, da matéria. Olha, se não fosse Pierre Verger, Mãe Gisele, francesa, professor Genô Miranda, o Zé Benice, José já Benice tá aí. também é branco. Professor, tem o livro dele de Yorubá agora, que ele lançou agora, né? Yorubá é português. Eu trabalhei até na exposição lá, fazendo a Sim. produção, junto com o Marcelo Fritz. Um abraço, Marcelo. Tem outros que são pessoas que se fizeram de escudo, né? Que se fizeram de escudo por conta da pedrada que a gente toma, para essas pedradas não chegar na gente. Esse cara tá falando merda pela boca aí, mas eu tenho certeza que ele tá dentro numa salinha confortável, Com arzinho condicionado. vestindo um terno francês, né, com cordões de ouro feito na Suíça, diamantes, né, com sapatos alemães, falando mal. Por que não colocam uma roupa africana? 24 horas por dia, come com a mão, tá? Não senta em mesa a falar "Iô, senhor, sinhá", porque se nós temos uma cultura de sentar numa mesa, comer de garfo e faca, de sabermos conversarmos uns com os outros, quem fez isso com a gente foi quem? Foi o europeu. Foi o europeu. E nós fomos muito protegidos. Fomos escravizados. É para os militantes, tá? Me entendam. Pelo menos para os falsos militantes. Fomos escravizados? Fomos. Dói até hoje. Eu não fui escravizado, né? Mas eu sou escravizado pela alma. Porque a história, se a gente vai no Carro do Alonga aqui, vai em Salvador, e a gente sabe da história, tudo que aconteceu, dói. Mas eu não posso ser preconceituoso, sendo negro, porque as outras pessoas são. A intolerância. Falaram que chamaram o outro de pretão. Mas aí um cara que é negro da nossa raça,
que é um militante, chega na rede social para poder criticar a PRVG, ele também está sendo intolerante com um cara que enriqueceu o culto afro-brasileiro e protegeu. Sim. Desde Dorival Caymmi, Nana Caymmi, né? Gilberto Gil, PRVG, era África Brasil. Sim. Pai Agenor é um caso muito interessante que, para quem não sabe, ele era o responsável por jogar para ver quem é que fazia as sucessões na Casa da Bahia, no Opoafonjá. Não só no Opoafonjá, como na Casa Branca, sabe? No Xumaré. Pai Agenor, um professor branco que morava no Rio de Janeiro. Minha mãe, cara. Minha mãe chamava Marcília de Bagan, minha mãe carnal. Minha mãe era loira, dos olhos azuis, branquíssima. Aí você vai dizer, não tem orixá? Não tem. Na verdade, todos nós, a gente nasceu no Brasil. A gente nasceu no Brasil, a gente já tem uma ancestralidade africana. Mas o DNA, cara, que conta. Eu sempre falo, o que me incomoda hoje na nossa comunidade, nos tempos de hoje, com essa evolução que nós temos, é essa comparação de preto e branco. Nós teríamos que acabar com isso. E a única coisa que a gente não acabaria, não deixaria morrer, é a nossa história, a persistência. Não pode. A nossa história de luta. E a reparação precisa ser feita. Tem que ser feita. A reparação precisa ser feita. Não, isso aí eu vou defender o meu povo. Agora, eu não vou defender uma pessoa que é da minha raça, que é da minha cultura, da minha religião, do momento que ele está sendo preconceituoso. Ele está fazendo com a outra pessoa o que fizeram com a gente antes. Se nós temos que lutar pela intolerância religiosa, nós não temos que ser racista também, nem intolerante religioso. Não é racismo reverso, não. Não é preconceito reverso, não. Isso eu acho que é inteligência, de você buscar uma paz entre as pessoas. E não deixar as pessoas desfazerem umas das outras, independente de cor. Porque daqui a pouco ele viu ele falar do PRVG, aí uma criança vê o vídeo dele e vai chegar na escola e vai falar para o amiguinho que escutou o que ele falou no vídeo. Achou uma falta de responsabilidade. Exatamente. Entendeu? Aí vem o pai e a mãe, isso dá um delay com lá, aí acaba com o psicólogo. Eu acho que a rede social, não sei, eu desabafei também aqui. Eu acho que essa coisa de preto e branco não tem nada a ver com o orixá. O orixá veio da África, fato, entendeu? E todos nós, no fundo, nós viemos. A primeira coisa que a gente falou no podcast, qual é a origem do mundo? É isso aí. A origem do mundo é a África, entendeu? O europeu tem DNA africano. No Japão tem candomblé. O Japão. Tem candomblé no Japão. A macumba chinesa que a gente viu lá. Tem, tocando quieto, tem um contato com o menino, fez vídeo chamado e tudo comigo de lá para pegar o meu conteúdo. Agora eu vou ser preconceituoso com o japonês. Não. Que estão roubando da gente. Não estão roubando nada. O Brasil ele já é roubado desde o início de tudo. Todas as empresas que temos no Brasil são o quê? Estrangeiras. Sim. Os donos são dos estrangeiros. Sim. Toda a construção da ponte do Rio Niterói ao Corcovado do Cristo Redentor. Me explica, PG, uma coisa. Chega um suíço, lourão, por algum acaso está aqui de visita no Brasil, vai parar no candomblé. Chega no candomblé, bola cai lá no chão, se estribucha. Como é que a gente explica isso? Esse cara vai falar que não pode fazer porque é branco. Não pode. O cara, o menino lá, o bonitão lá, vai falar que não pode porque ali não é a ancestralidade dele que tá rolando. E o orixá escolhe... Então você é preconceito com você, né? Porque você é pardo, branco ou preto? Eu? Eu me acho pardo. Eu não me acho pardo. Eu não te acho pardo. Eu te acho negão, pretão, mano. O Gabriel Moura, ele fala muito isso, que eu tenho uma pele branca, mas eu tenho traços negroides. É o DNA, mano. A gente tá falando de DNA, de raça, então né? De cor, então eu sou negão. Cara, isso. Tá ligado? É isso que a galera tem que botar na cabeça. A gente fala de DNA, a gente fala de uma raça. Sim. A gente não fala de cor. Entendeu? Porque cor acaba, mano. Você joga água sanitária, se eu te rabiscar aqui, você vai ficar vermelho, não vai ficar. Tá ligado? Eu costumo dizer que eu sou colorido, né? Na verdade, eu tenho todas as cores aqui. Mas é isso, cara. Depois que a gente morre, essa casca daqui, essa capa daqui a gente volta a ser a alma e daqui a pouco volta, vê como o outro. Sabe? Não... Enfim, o papo até ficou meio sério, pô, mas
eu acho bom explanar e espero que quem assistir entenda e consiga interpretar esse tipo de raciocínio. Sim, eu acho que é um raciocínio muito mais profundo e amplo, sabe? No sentido de que não dá para ser radical. A gente tem que acabar com o racismo na nossa mente e com o preconceito na nossa mente. Com certeza. Primeiro, para depois certeza. acabar com o preconceito racial. Com certeza. Entendeu? Com Enfim. certeza. E é isso, né? Já tava começando a esquentar o negócio aqui. É que falar desse assunto para nós, eu não domino, eu não sou um cara inteligente ao ponto de afirmar muita coisa. Mas eu queria bater de frente com os militantes, mas sem brigar. Uhum. Mas não é militante de que fica militando em causa própria, não. E que milita, faz militância para as pessoas, para o povo. Sentar e conversar e falar do porquê dessa questão. Sim. Desse muro que as pessoas colocam, Sim. Separando cores. Sim. Eu tenho outra pergunta para fazer para você. Essa é boa. Diga. Estamos em 2025, certo? 200 anos já se passaram aqui. Na Umbanda, quando um preto velho se apresenta como preto velho, ele foi um espírito sempre de um preto velho encarnado? Não, ele era um espírito de kardecismo, de mesa branca, que curava as pessoas. Podia ser um médico. Médium. Que na verdade, o arquétipo do preto velho talvez seja Conselheiro. do homem sábio. O Fritz. Como é que é o nome dele? Dr. Fritz. Dr. por Fritz. exemplo. Temos aí que é um conselheiro, que você pode, por exemplo, porque um centro espírita, porque você quer buscar pergunta para algo. Eu sonhei, estou sonhando, e eu no sonho falo assim, ó, só escutei, centro espírita. Aí, caraca, eu sonhei, quando acordei do sonho, escutei, centro espírita. A voz ela não é estranha. Aí eu vou no centro espírita e vai lá. O cara conversa, não sei o que lá. Eu tô conversando, aqui é do nada, né? Uhum. Tu tá conversando, aí vem uma pessoa, quer conversar com você, cara, rapidinho, você vem aqui. Aí você vai conversar ali, você pensa que tá conversando com o cara, você tá conversando com o espírito, sem saber que tá conversando com o espírito. Sim. É isso, mano. Falei, ó, não sei o que, mas, o que tá vendo? É isso, ó, então vai por aqui, faz isso aqui. Te dá um... Aqui, mano, loucura. Tô arrepiando tudo. Porque você vai buscar a resposta, você busca a espiritualidade para buscar a resposta. Né? Hoje, em 2025, quando a gente vê na Umbanda, o embranquecimento, não sei o quê, e o centro espírita, ele foi criado, eu entendo assim, por uma sociedade de alta classe. Ele foi desenvolvido por uma sociedade, né, por sociólogos, professores, porque surgiu por exemplo, não sei de onde surgiu esse foi bem antes, muito antes do Zé Fernandinho de Moraes, acredito eu. Existiu desse virou 2, desse 2 virou 3, e tanto que chegamos aí de São Cipriano a Allan Kardec. Mano... A Umbanda, assim, cara, eu já falei, né? Eu nasci dentro dela. E eu amo muito as entidades e tudo mais, mas eu sei que ela virou uma coisa muito louca, que mistura Umbanda com o Oriente. Né, para se dividir a sociedade. Cara, cada coisa que... que se o candomblé não tivesse sido organizado da forma que foi, existiria aquele bagulho do picado. Né? Sim. Daqui, no Queto aqui, eu vou iniciar Gongobira. No Jeja aqui, eu vou iniciar Mutalambô. Né? Aí aqui no Efon aqui, eu vou iniciar Vodum Sobô. Houve a organização no candomblé que não houve na Umbanda. Sim. Houve a sociedade se encontrando e falando, a nossa sociedade é de porta fechada e aqui nós temos o nosso caderno, nosso livro e é assim que agiremos. Nos organizaremos. Organização, a verdade foi essa. Sim. Mas no candomblé tem uma coisa que eu li outro dia sobre isso, que é muito... Tem uma coisa que eu li outro dia falando sobre uma crítica, na verdade, do candomblé, sobre o quetocentrismo. Você já ouviu? Quetocentrismo. Você já ouviu falar isso? Não. O quetocentrismo diz que é isso, né? A cultura do Queto dominou sobre as outras culturas. Por isso que a gente chega no Jeje e fala orixá, chega na Angola, você estava falando lá de Oxóssi. Sim, na Angola. Uma questão oral assim que ela se tratava um com o outro. Exatamente.
né? E acaba um pouco ignorando os voduns, os inquices. Os inquices aí. Né? Tudo ficou meio que focado ali na questão do orixá, mas existe, né? É porque o orixá, assim, o culto orixá ele é o culto mais fácil que tem de iniciação. Sim. Porque o jeje é complicado, a Angola é complicada. Eu que sei. Não que o jeje não exista, ritualística, mas eu acho que a iniciação no Quito não é a metade do que é no jeje, por exemplo, em questão de dinâmica, de preceitos, de coisas internas que jamais virá para a rede social. Cara, e hoje em dia tá cada vez mais essa coisa tá evoluindo, tá ficando tão fast food a coisa que tem gente se iniciando aí com 5 dias, 10 dias. Não é normal, não é de agora, não, isso aí. Antigamente ficava 6 meses dentro da roça. Porque no nosso Nagô, fala assim, Nagô. Mano, é um dia antes na roça, 21 dias recolhido, 3 meses de quelê, 1 ano de resguardo. Só saía do barracão, a maioria dos réus só saía depois de 1 ano, né? Eu passei por tudo isso, só que, né? Meu mano, benção, porque a gente está partindo... Vamos deixar para fazer um outro de resposta. Aí. Podem criticar que a gente volta aqui de novo para rebater. Faça a réplica que nós fazemos a tréplica. Gente, obrigado. Compartilhe o vídeo. Mitologia orixá. Segue. Dá para aparecer na tela, não dá? Dá para aqui assim. Né? Segue lá. E o bate-papo hoje, eu acho que foi um bate-papo muito construtivo, de visão, explanação e até um pouco de desabafo misturado. Tem um pouquinho. Tem né? Um pouquinho também. Enfim. E vocês, pastores, obreiros, evangélicos, da mesma forma que a gente está respeitando vocês, respeite o meu canal. Vai para a igreja, para de ficar falando besteira. Estude. Tá?